amigo, olá minha amiga, está começando o seu programa Cidade na Rede desta semana, sempre com convidados especiais, com grandes personagens. Olha, hoje vai render boas histórias sim, mais uma vez. Estou recebendo o Paulo Porto, ator, dublador, publicitário, é um cara muito antenado à televisão, à cultura, a arte da divulgação, a arte do sorriso, a arte da informação, e é um grande amigo. Paulo, tudo tranquilo? Tudo bom, prazer estar aqui com você, estar aqui nesse momento bacana, nesse programa super legal que traz tanta gente com tanta história, né, de vida. Isso é muito bacana, né, a gente poder trocar essa informação e passar um pouquinho do que a gente já viveu para todo mundo, né? Vamos começar o seguinte, pela sua carreira como ator, como é que você entrou nessa loucura toda? Então, olha, eu vou te contar um segredo, uma coisa que você não sabe. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu ia lá pro SBT, lá na Taliba Leonel. Ia lá para a porta do SBT, e todo mundo que aparecia lá, eu falava assim, oh, você conhece alguém lá dentro? Eu quero trabalhar aqui, o Silvio Santos, eu quero trabalhar tal. E eu ia, periodicamente eu era um moleque, pegava ônibus, ia para lá tal. Eu sempre tentei entrar na televisão, sempre quis estar na televisão, né? Mas, e consegui, mas você tá na televisão é um processo muito louco, né, Luciano? Às vezes você tá e você fala, tô ou não tô, né? Porque eu tô aqui, mas e aí, qual que é o passo? Para onde eu vou, para onde eu não vou? E esse processo, na vida, tudo é assim, né? Você não basta chegar, né? É um processo de muita luta. E você descobre que essa luta é infinita. Você está sempre lutando para ocupar espaço, para ter oportunidades de trabalho. A luta então, é para entrar, a luta é para permanecer, a luta às vezes é aquela coisa que o pessoal diz, não, olha, chegar no topo é difícil, mas se manter mais difícil ainda. É mais ou menos aquela história do, todo dia você tem que matar um leão, né? Tem que matar. O problema é que às vezes você tem leão, tem arma, mas não tem bala. Aí no outro dia tem bala, tem arma, mas não tem leão. No outro dia você tem arma e bala, leão e bala, mas não tem arma. Não tem arma. Mas vai. E aí num belo dia alguém falou assim, não, entra lá e fala com o Silvio Santos, foi assim, não? Então, olha que louco, né? Eu dublava, eu estava dublando, e eu estava dublando num estúdio chamado Marshmallow, que nem existe mais. E me chamaram para... Perto do aeroporto perto de do aeroporto, Congonhas, isso. Aí me chamaram para gravar uma radionovela do Romeu e Julieta. Aí estava a Maria Clara, que trabalhava no SBT, e era diretora na Marshmallow, o Baroli e eu. Então o Baroli era o pai da Julieta, eu era o Romeu e a Maria Clara era a Julieta. Radionovela. E aconteceu tanta coisa inusitada ali naquela gravação, e era uma pegadinha, eu não sabia. E aí o Baroli aprontando comigo, a Maria Clara aprontando comigo, mas foi muito engraçado, aquilo rendeu tanto, que o Silvio falou, não, peraí, esse cara tem que trabalhar com a gente. E aí eu comecei a fazer pegadinha lá, né? Comecei a fazer pegadinha e nunca mais parei, né? Aí fui fazer pegadinha, depois fui fazer outros programas, depois fui pra Band, depois fui pra... E você sempre teve uma veia do humor, né? Do Lógico humor. que o ator, ele é obrigado a navegar por, né? Igual o jornalista. Tem o jornalista esportivo, mas ele é jornalista, então ele vai ter que um dia cobrir uma tragédia, enfim, isso faz parte. Mas a sua veia do humor sempre foi muito viva, né? Ela sempre teve uma coisa... Eu me sinto confortável fazendo humor, eu gosto de fazer humor. Não é só humor, né? O pessoal fala, você é humorista? Eu falo, não, eu não sou humorista, eu sou um cara bem humorado. Sim. Eu sou um cara alegre, eu sou um cara espontâneo, um cara que acredito que a vida tem que ser uma coisa leve, né? Eu não assisto, eu assisto drama, alguns dramas, eu gosto de drama, gosto de comédia romântica, eu gosto de histórias épicas, tal, egípcias, enfim, eu gosto de programas light, eu não gosto de nada muito pesado. Até o jornalismo pesado eu evito. Acompanho, mas evito, né? Assim, tipo, acompanho porque no dia a dia... Tem que estar antenado, mas não se mas aprofundar. não vou lá para assistir, não me preocupo com isso daí, não. Eu acho que tudo tem que ser... Para mim, eu procuro deixar as coisas bem mais pro lado leve. Já é difícil tudo, né, Lu? Então, a vida já vai desafiando a gente não precisa ser, não. No momento que você senta em casa, é para dar uma relaxada. Você falava que você já dublava. A dublagem entrou como para você na vida? Então, eu sempre gostei, eu sempre assistia filmes e ficava narrando o filme, né? Fazendo a voz, imitando tal. Até às vezes quando eu participo de algum
uma reunião, um workshop, alguma coisa, alguém pergunta para mim e fala, olha, como é que eu sei que eu sou ator? Eu falo, olha, quando você começa a imitar as pessoas, por exemplo, o jeito da pessoa fumar, puta que legal esse jeito que essa pessoa fuma, né? O jeito que essa pessoa fala, você começa a imitar naturalmente. Aí, é nesses pequenos detalhes que você começa a perceber que você tem, porque o ator ele tem uma caixa de emoções que ele tem dentro dele, que são memórias afetivas, né? Então, quando você vai dublar um bêbado, você tem uma referência de um bêbado, você tem uma referência de um empresário. Quando você vai fazer um personagem mais bravo, mais austero, mais não sei o quê, uma cena mais difícil, mais tensa, você tem referências. Então, o ator ele nasce criando referências no dia a dia dele, né? Então você começa nisso. Foi aí que eu percebi, falei, pô, eu tenho facilidade para fazer vozes e tal, variar bastante e tal. E aí, por incrível que pareça, em 1980 e alguma coisa, eu liguei para a BKS. Olha só que legal. Tinha uma secretária, chamava Alice. Eu liguei, Alice, lembro da Alice. E eu liguei, ela foi super solista e tal, e eu fiquei sentado. E ela falou, você tem que vir aqui, ficar aqui esperando para ver e tal. E eu sentei lá na porta da BKS, não podia nem entrar, na época não tinha acesso, né? Sim. E tinham dois atores, o Rogério Márcico, que dublava o Barney Rubble, sim, e o Matos Matias, que dublava os Flintstones. Uhum. E todo dia eles passavam e me viam sentado ali. Aí um dia o Rogério Márcio falou, vamos almoçar com a gente e tal, você tá todo dia sentado. Eu trabalhava na Jovem Pan, eu era locutor da Jovem Pan. E aí eu estava sentado ali e tal, e o Rogério Márcio falou, vamos lá, tal. Aí contei um pouco da minha história para ele e tal. Aí ele na mesa, faz a voz de não sei o quê, eu fazia, faz a voz de não sei o quê, fazia tal. Aí quando voltamos do almoço, ele falou, sobe aí, olha, vai subir para acompanhar uma dublagem. Então eu fiquei sentado lá. Assistindo. E naquela época você aprendia vendo, né? E aí, dublando os Flintstones, e eu vi várias pessoas maravilhosas da dublagem, que eu tenho um carinho assim, enorme. E aí um dia ele falou, vem cá, tem um elefante aqui, faz aquele elefante pedalando a máquina de lavar, né? Sim. Puxa vida, eu não sei como é que eu faço tal, e dublei. Agora faz aquele macaquinho lá. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Tal, fui fazendo. Agora faz. Caramba, faz aquele jacaré. Fui fazendo várias vozes. Eles falaram para a coordenação de artística aqui, né, na época, a Pirângela. Falei, esse cara aqui faz voz pra caramba, esse cara é bom, pode dublar, tal, não sei o quê. E deixaram eu começar a ter acesso. E aí comecei a ver. E você tinha quantos anos? Eu já tinha 30 e poucos anos já, né? Eu já estava no rádio naquela época, né? Sim. E aí eu peguei e comecei a conhecer, estava envolvido, começaram a surgir oportunidades para eu dublar, para eu aprender, né? E aí, dali para lá, nunca mais parei. Comecei a dublar e nunca mais parei. A dublagem, lógico que é uma profissão regulamentada, né? Com todas as suas leis, né, seus direitos, mas ela tem uma coisa que ela é uma paixão, ela tem um romantismo, né, que eu acho que não pode morrer. Porque eu vejo quando as pessoas conversam sobre dublagem, é um universo assim que parece muito distante, né? Eu lembro que eu conversava com algumas pessoas que diziam na época que tinha secretária eletrônica, aí pedia para o dublador, com a voz de determinado personagem, grava minha secretária eletrônica, ou manda uma mensagem para minha mãe, manda uma mensagem para o meu pai. Então, assim, a dublagem sempre foi uma coisa de encantamento aqui no Brasil, né? Você sabe que, você está brincando, mas eu vou te contar um segredo. Uma coisa que acontece comigo todo ano. Todo ano chega no final do ano, mas assim, não é 1, não é 2, não é 3, e não é 30. Não, 30 é muito, mas eu tenho vários parentes, amigos, pessoas que eu conheço que falam, Paulo, ó, meu filho, meu sobrinho, meu neto, meu enteado, pô, ele tava, a minha netinha, pô, você precisa gravar uma mensagem do Papai Noel. Então, eu no final do ano, eu mudo a foto do meu WhatsApp, né, para Papai Noel, boto a foto de um Papai Noel, já tem um Papai Noel lá padrão, e boto lá Papai Noel, Alasca, tal, Alasca, e gravo mensagens para tu.
Então, Joãozinho, você tem que parar de fazer isso. Isso não é legal. Você tem que obedecer a mamãe e o papai. Então eu faço voz de Papai Noel para um monte de gente. E eu faço com o maior prazer. Tem gente que fala, pô, você manda... Eu fiquei sabendo que você grava. Eu gravo o Papai Noel para todo. Então já tem muito... É o seu presente. Eu faço isso para muita gente. Legal, muita gente. Legal. Não só isso, né? O Aiolos de Sagitário, né? Que eu dublei o Aiolos de Sagitário dos Cavaleiros do Zodíaco. Então muita gente pede, né? Para mandar Aliás, mensagem. o Cavaleiro do Zodíaco foi um passo muito importante para a dublagem, porque veio num momento que estourou. Foi o primeiro anime, né? Sim, o primeiro anime. E eu lembro que os dubladores na época, todos, eles eram assim, convidados, né? Imagino você também, para tudo quanto era evento, e era aquela piração, Até o pessoal hoje, pedindo. viu? Até hoje ainda tem essa... O meu personagem é um personagem pontual da história, né? Ele é o cara que ele salva a rainha Atena, né? Sim. E ele é um cara que entrega a rainha para os cavaleiros, né? E morre num duelo, né? Que ele defende a rainha Atena. Então ele historicamente ele é lembrado até hoje, né? Mas é E aí volta e meia entrava a voz dele para uma lembrança. Pontuar. Então foi um personagem que eu gravei. Tive uma passagem curta na história, né? Mas é um personagem que até hoje eu faço eventos para falar especificamente sobre o Aiolos de Sagitário, né? Bacana. Outros personagens que eu dublo também, né? O Mr. Dink, o Cameron do Modern Family, que eu faço a segunda voz, né? A segunda voz do Cameron, a primeira voz quem gravou foi o LaFay, depois o LaFay foi para os Estados Unidos, e aí eu fiz o teste e peguei o Cameron para gravar. Foi um momento bacana, assim, também. Então a dublagem tem muito isso, né? Esse glamour, né? As pessoas que gostam mesmo, né? E o que é muito legal você falar para as pessoas, que a dublagem, quando você chega necessariamente, lógico, alguns papéis você tem um período ainda de teste, né? Tem avaliação, olha ali, vamos ouvir 3, 4 vozes, mas a absoluta maioria... Você chega no estúdio para dublar e você não tem a menor ideia se você vai dublar um filme de terror, um filme de comédia, um filme de ação, se você vai ser um homem negro, um homem branco, se você vai ser, enfim... Um velho... um boneco, né, ser um desenho animado. Isso eu acho que é muito fascinante para o dublador. Né? Tem uma história aqui que eu acho que outro dia, num evento que eu fui gravar, alguém perguntou assim pra mim, você já dublou o Walter Matthau? Walter Matthau, né? Sim. O Walter Matthau, ele tem uma idade, tinha uma idade, nem sei onde é que tá o Walter Matthau agora, mas enfim. Eu falei, então eu não lembro que eu dublei o Walter Matthau. E aí, esse fã, porque fã sabe mais da tua vida que você. Sim, lógico. Ele falou, você dublou o Walter Matthau num filme em 1900 e não sei quanto tal. Eu falei, cara, mas em 1900 e pouco eu tinha 30 e poucos anos. E eu dublei o Walter Matthau aqui na BKS, olha que louco. E eu fiz um teste com... Eu lembro como se fosse hoje. Até o pessoal vestido da BKS falou, como é que você pegou esse teste? Eu falei, olha, eu também eu sei. Porque o Walter Matthau já era velho. Sim. Eu era novo, eu tinha 30 e poucos anos, 40. E o Walter Matthau no filme já tinha 70. Então, tipo assim, eu cheguei para dublar esse filme e ele tinha um papel pesado, um papel... Ele era engraçado, né? Aquilo que a gente fala de ser engraçado, né? Então, tipo, eu dei um tom meio alemão, né? Uma coisa te falando desse jeito, é uma coisa mais de velho e falando desse jeito, uma coisa mais ou menos isso. E eu ganhei o teste pro Walter Matthau. Fiz um teste e ganhei. E na época muita gente falou, pô, mas você vai dublar o Walter Matthau, você não tem idade para dublar, é novo. Mas você falou, a gente não sabe o que vem, não sabe o que você vai gravar e nem... Às vezes você faz um teste e fala, eu não vou pegar isso aí, você pega. O que você fala, eu não vou pegar, você pega. Essa é a magia da dublagem. A gente está conversando com o Paulo Porto e daqui a pouco a gente volta. Tem um rápido intervalo aqui no programa Cidade na Rede, é rapidinho e eu já volto. Legal, o programa Cidade na Rede, sempre com personagens, com convidados especiais. Esta semana a gente está recebendo o ator, dublador Paulo Porto, contando um pouquinho da sua história.
Ô Paulo, você fez também muita coisa, a gente falou do começo da televisão, com as pegadinhas, mas você navegou por muita coisa dentro da televisão também, né? Também. E eu acho que essa é a magia do ator, porque, lógico que toda profissão, e a gente recebe aqui advogados, veterinários, engenheiros, a gente recebe pessoas, psicólogos de todas as áreas, e cada um também tem a sua magia, tem sua fascinação, mas o que eu bato muito na tecla em relação ao ator é porque o ator, ele se redescobre a cada dia. Com certeza você vai estar gravando daqui a alguns meses, a alguns dias, alguma coisa que você nunca nem pensou que você gravaria. E isso eu acho que é muito legal. E na TV também você foi para vários lados, né? Vários lados. Na TV... Então, Luciano, eu vou te contar uma coisa. Assim, a época, teve uma época da TV que a TV era uma coisa muito blindada, muito difícil. Era muito difícil você estar lá dentro, era muito difícil você ganhar espaço. Era muito difícil. É uma coisa. Até hoje é. Até hoje é. Hoje em dia, o que te coloca dentro da televisão é a internet, é o teu número de views, seguidores e tal. Isso. Antigamente era o talento e o QI, o que indica. Porque às vezes não adianta só você ter talento, você tem que ter sorte, talento, quem indica. Você nunca fez teste de sofá, não, né? Rapaz, olha, eu nunca tive essa oportunidade de fazer teste de sofá, mas tem, viu? Tem bastante, também. Teve muito. É história, não? Não é história? Não, sempre tem, né? Até hoje deve ter também, né? Muita gente que sonha nessa possibilidade de tirar vantagem das pessoas infelizmente, por conta de alguma coisa, né? Hoje em dia, naquela época, era mais a dificuldade mesmo do QI. Sim. Porque às vezes você queria, eu tava e era muito mais difícil você ter acesso, né? Porque hoje, teoricamente, você... tudo bem, vamos dizer assim, o Cristiano Ronaldo, você tem um contato dele. Você pega a rede social dele. Você fala com o cara. Eu não sei se ele vai ver, eu não sei se ele vai ler ou não sei se ele vai te responder. Mas você tem como mandar, por exemplo, um direct que vai cair no celular dele. Porque vai entrar no telefone dele atrás do Instagram. Então, de repente você procurar um diretor hoje, um produtor de TV, teoricamente é um pouco mais simples do que era no passado, né? Você não sabia o que as pessoas faziam. Mas as pessoas hoje em dia têm muito mais responsabilidade com a coisa do errar. Sim. Você não tem mais tempo para errar. Então você vê que as TVs hoje estão aí brigando para ter conteúdo e estão indo buscar conteúdo na internet, estão indo buscar pessoas que trazem resultado, sim, pessoas que são descobertas pela linguagem, pela forma de falar e tal, e esses caras estão ocupando hoje os espaços na televisão. Para novela, você vê que, esqueci o nome daquela menina que trabalhava com o Silvio lá, a menininha lá, esqueci agora. Maísa. Tá na Globo, vai fazer uma novela. Você vê que pessoas que estavam aí, vários influenciadores hoje estão no SBT. Sim. Você vê que a TV, ela está buscando a internet para poder trazer conteúdo e trazer audiência. É uma nova realidade. É uma nova realidade. Porque quantas vezes você hoje ligou a televisão? Parou para assistir televisão? Vai, uma vez, duas, você deu tempo. Quantas vezes você olhou para o celular? Milhares de vezes, né? E na televisão, eu lembro que quando eu saí do SBT e fui para a Band fazer o Dia a Dia, quando o Beto Carreiro, na época, sim, do Beto Carreiro, ele era um cara que comprava muito horário. Ele era sócio do Gugu, comprou um horário, botou o Gugu no SBT. Aí, eu estava no SBT, o Beto Carreiro chegou pro... Agora, minha cabeça é ruim, viu, gente? Esqueci agora o nome. Lamentavelmente esqueci. Mas enfim, daqui a pouco eu lembro. Que era o diretor que estava do SBT e foi para a Band. Não, o Magrão não, esqueci. Aqui tá fazendo, inclusive está fazendo agora está dirigindo o Ratinho. Esqueci o nome dele. Mas, enfim, falou, tem um cara no SBT que o cara tem uma pegada de repórter, tal, não sei o que, parece que é jornalista, tem formação de comunicação, tal, não sei o que, mas o cara é bom com câmera, tal. E aí o Beto Carreiro chamou esse diretor, falou, faz um teste com esse cara aí. Me chamaram na Band, eu fiz um teste e eu virei repórter do Dia a Dia com a Olga Bongiovanni. E você é repórter, você sabe o que eu vou te falar agora.
Eu coloquei, na Band, eu cheguei a colocar matérias em VT de 27 minutos, 33 minutos, matéria. Então isso é muito difícil na televisão. Muito difícil. E os caras falam assim, e colocavam, porque na televisão vai passando, eles ficam lá, deixa que tá dando audiência, deixa que tá indo e tal. E várias vezes. Então, por duas ocasiões, eu tive a oportunidade de apresentar o dia a dia. Sim. E por N situações, o pessoal falou, não precisa tal. Recentemente, agora mesmo, no Brasil Caminhoneiro, a mesma coisa. Me ligaram, vai precisar gravar amanhã, apresentar, vai ter que apresentar, você tá pronto? Eu falei, cara, a gente tá sempre pronto, né, Luciano? Bota aí que eu faço isso aí. E aí, então televisão é isso, você tem que estar... Eu lembro que quando eu fui pro SBT, e virei diretor lá, o pessoal chegou para mim e falou, o seguinte, se o Silvio Santos falar com você, te perguntar alguma coisa, você tem que ser conciso e objetivo. Falei, por quê? Falei, porque assim, se o Silvio Santos te perguntar uma coisa, você fala, Silvio, sabe o que eu estava pensando? Ele já foi embora. Já foi embora. O cara ganha milhões. Você acha que ele vai parar? Ele não tem tempo para esperar você pensar. Você não tem que pensar, você tem que ser objetivo. Então, eu lembro que eu fui fazer uma pegadinha lá e o Silvio fez assim, Paulo Porto, vai ter uma pegadinha, o casal está aqui e a mulher é mão de vaca. E você vai entrar com um turbante de libanês, daqueles da época do Aladim, né? Aquele turbante, e vai entrar com um pote de minhoca e vai falar que as minhocas encantam. E você está vendendo a minhoca por 2.000, o cara vai comprar e vai ter um maior pau entre o marido e a mulher, porque a mulher é mão de vaca. Você entendeu? Você gostou? Falei, eu acho que não vai funcionar isso aí não. Aí o Hélio Chiari, que era o diretor, fez assim, tá louco, é para fazer. Eu falei, Silvio, não, pera um pouco, pera aí. Por que não dá para fazer? Falei, porque a mulher é mão de vaca, ela veio no SBT. Você vai entrar um cara de turbante do Aladim, vendendo um pote de minhoca por R$2.000. Você acha que ela vai acreditar? Você acha que tudo bem que ela acredite, ou que a gente faça ela acreditar, mas quem está em casa vai acreditar? O senhor falou, mas isso é sério? Isso é verdadeiro? Tá bom. Você tem então o que você sugere? Eu falei, um relógio. Tem um relógio e tal, vale 2.000 e engana o cara, e aí a mulher tem um chilique lá. Foi boa ideia. Deixa eu ver seu relógio. Eu tinha um relógio. Isso é histórico, gente. O relógio chamava da marca Megalo. E o Silvio falou assim, esse relógio é Megalo? Não dá. Olha, eu tenho aqui um Rolex, mas é falso. E ele tirou o Rolex e me deu. E eu peguei o meu Megalo e dei para ele e falei, Silvio, já que esse relógio é falso e esse aqui tem um valor emocional muito grande, eu vou te dar de presente e vou ficar com esse Rolex aqui para mim e tal. E a gente troca, tá bom? Tá tudo certo. Fui embora. Passou 15 minutos, tinha um produtor lá chamado Cebola, chegou para mim e fez assim, Paulo, o Silvio mandou você devolver o Rolex, que ele pediu o Rolex dele. Eu falei, não, mas a gente trocou. A gente trocou o Rolex. Ele falou, como trocou o Rolex? Eu não sabia, ele falou para pegar de volta. Eu falei, não, fala que eu troquei. Aí ele voltou lá, aí voltou de novo o Cebola. Ele falou que ele quer o Rolex de volta. Falou, o Rolex ele falou que era falso. Fala para ele que o meu Megalo, vagabundo, é verdadeiro. E aí eu não devolvi. Bom, resumindo a história, gente. Eu peguei o Rolex e enfiei dentro da cueca, né? E falei que não ia devolver o Rolex de jeito. Eu pensei na minha cabeça. Até porque você falou assim, eu tô com um relógio do Silvio Santos. Do Silvio Santos, um Rolex, Luciano. Eu falei, eu vou comprar um apartamento. Na minha cabeça, né? E, bom, resumindo, daí o Silvio tinha a secretária dele, chamava a Vera, a dona Vera. Chegou ela e mais 3 seguranças. Isso é antológico lá no SBT. Os caras contam história. Quando eu vou lá, os caras contam a história do Rolex e tal. E aí a dona Vera entrou lá com uma caixa com 6 relógios, né? Uma caixa com 6 relógios mesmo. Falou, olha, o Silvio mandou você devolver o Rolex. Devolve o Rolex, que isso aqui... Acabou a gravação. Não tinha mais gravação. O Silvio estava lá na sala. Nervoso. Acabou. Os caras queriam o Rolex e eu estava com o Rolex enfiado na cueca. E aí o Silvio levaram uma caixa com 6 relógios, bonitos relógios. Falou, o Silvio mandou te dar essa caixa com 6 relógios e devolveu o Rolex. Agora, se você não devolver o Rolex, eles vão pegar o Rolex. Você falou, não seja por aí isso. Eu peguei e enfiei a mão assim na cueca, tirei, a dona Vera fez, meu Deus do céu, você colocou o relógio. Por que você colocou o relógio aí? Eu falei, para ninguém levar embora, para ninguém roubar. Mas você roubou o Rolex. Então tem né, a magia da televisão. Sim. Tem essas histórias que a gente conta. Tem milhares de histórias que eu tenho lá no SBT que eu conto. Os caras falam. E na dublagem também, né?
que a gente viveu de uma época que a dublagem era feita made your head, era feita à mão, né? Era um pouco mais romântico, não era? Era bem mais, pô, era Hoje, lógico, a qualidade... Hoje os caras são bem mais profissionais, sim, né? Sim. A turma é profissional mesmo na dublagem. Aliás, a dublagem brasileira sempre foi uma referência em qualquer lugar do mundo. Certeza, né? Você com certeza. acompanha, tanto pela interpretação como pela qualidade, porque infelizmente se criou ali um mito nos anos 2000, quando começaram a entrar as plataformas, TV a cabo entrando forte, muita gente tentava marginalizar a dublagem brasileira, mas eu acho que a grande resposta foi com o trabalho, né? De dizer e o sucesso de grandes dubladores indo para fora. Você sabe que em 1993, eu acho, a gente dublou um filme chamado A Pedra e o Pinguim, na antiga Alamo, nem existe mais a Alamo. E esse filme ganhou como melhor dublagem internacional, né? Uhum. Porque era um filme... Porque no Brasil tudo é feito mesmo... Na época... Hoje continua com a mesma magia, mas é muito mais profissional a coisa, muito mais técnica, né? Hoje em dia tem milhões de recursos, né? A tecnologia evoluiu muito, né? Está evoluindo cada dia, toda hora evolui, né? Mas antigamente era mais glamouroso. Você dublava com 4, 5, 6 pessoas no estúdio, né? Todo mundo junto, né? Hoje não, hoje todo mundo é sozinho, dubla de casa. Muita gente dubla de casa. Tem o seu estúdio... Tem seu estúdio remoto. Não, e eu lembro que eu acompanhava a dublagem e quando um errava, ficava todo mundo olhando pra cara do cara, assim, porque ia ter que começar a cena lá do começo. Eu dublei uma novela aqui na BKS, que eu fazia um filho de um... Eu dublava, eram só as feras, né? Eleu Salvador, Drauzio. Só tinha fera na dublagem na estante, só tinha aqueles caras que iam dublar, naquela época fumavam no estúdio, eu lembro. Os caras fumavam dentro do estúdio, era um absurdo. E eu fazia um filho rebelde e bêbado, o cara na época não tinha drogado, era bêbado. Você imagina, o cara imagina dublar um doido varrido no meio de uma festa, eu lembro que era só treta, o cara. Meu, isso você não podia errar, né? Quando se errava, os caras pegavam o cigarro... Errou de novo. Vamos gravar. Porque tem que gravar tudo de novo, né? Você aprende pela... E dublagem é repetição, né? Sim. Quanto mais eu falava pra eles, quanto mais repete, melhor vai ficando, né? Ô Paulo, rádio também é uma coisa que sempre teve rádio. Na sua antena ali, né? Sempre você teve um carinho muito grande por isso, né? Rádio, você é do ABC, sim, né? Eu vou te contar uma história. Nessa época que eu ia no SBT, eu fui numa rádio chamada Rádio ABC. Sim. E... Olha, esqueci o nome dele agora. Lembrei, Brinfilho. E eu fui na Rádio ABC para gravar, mas na época, na Rádio ABC, por que os caras tinham aquele baita vozeirão? Porque a cápsula dos microfones era de carvão. Então ele o microfone só pegava a frequência com aqueles caras... E a Rádio ABC, aqueles vozeirão, né? Uhum. Lá no Lombardi, né? Que também era do ABC e tal. E esse cara, o Brinfilho, ele foi o cara que me recepcionou lá na Rádio ABC. Ele falou, tua voz é muito esganiçadinha, uma vozinha feia, sabe? A voz aí não serve pra nada. Pra gente aqui não serve pra nada. Eu falei, caramba, que sinceridade fui embora triste, derrotado. E isso aí, sei lá, há mais de 45 anos atrás. E aí um dia eu gravei uma fita e mandei pra Jovem Pan AM. E o Brinfilho era um locutor, ele não tinha dente. Ele tinha 3, 4 dentes só. Fumava pra caramba e tal. E aí eu mandei uma fita pra Jovem Pan. E quem me chamou, e quem ouviu a fita, e quem me chamou na Jovem Pan foi o Brinfilho. Ele tava lá. Quando eu cheguei lá, eu vi o Brinfilho, eu falei, pô, eu conheço o senhor. Ele falou, eu também te conheço, pô. Você foi lá na Rádio ABC, lá e tal. Isso lá, há muitos anos atrás, né? E aí o Brinfilho, ele falou, eu te chamei porque eu não tenho um trabalho para você na Jovem Pan, mas eu tenho um trabalho para você na Rádio Mulher. E você vai ganhar dinheiro. Eu falei, sério? Ele falou, você vai fazer a voz vai dar os resultados da Caixa Econômica Federal, dos jogos da Loteria Federal. Então eu trabalhava de quarta e domingo na Rádio Mulher, né? Tinha aqueles programas de auditório, né? Na Rádio Mulher, né? Então eu ficava, atenção para o resultado da Loteria Esportiva da Caixa Econômica Federal.
quinto prêmio, quarto prêmio, eu só fazia isso. E foi meu primeiro trabalho, assim, no rádio, foi por causa do Brim Filho, que me levou lá para a Rádio Mulher, na Rádio Mulher, né? Eu dava o resultado. E lá eu já comecei a conhecer um monte de... O Petrúcio Melo, né? Sim, Petrúcio Melo fazia um programa de auditório lá. Eu apresentava o resultado da Caixa Econômica e depois eu ficava vendo o programa de auditório. Petrúcio, como que era? Isso é... Um passo para o sucesso. Ele tinha a língua presa. Eu lembro que ele tinha uma frase que fugiu agora. Nossa. Isso é simplesmente um luxo. Ele falava isso, isso é simplesmente um luxo. Paulo, a conversa tá boa demais, mas nosso tempo é muito curto. Muito curto, né? Muito curto. A gente vai marcar para você voltar aqui, contar claro. mais histórias. O que você anda fazendo e deixa suas redes sociais aqui pra gente. Olha, até um detalhe, né? Tipo, agora que a internet abriu para todo mundo, né? E tá dando oportunidade para todo mundo, eu não faço mais nada na internet. Muita gente me pergunta, pô, você estava gravando tanta coisa legal, tanto conteúdo bacana, e sumiu. Então agora eu tô voltando, né? Quem quiser, eu tenho o Instagram, o Paulo Porto _oficial, né? No Instagram, ou no Facebook também, Paulo Porto. E estamos voltando vamos voltar a gravar conteúdos de novo. Qual dublando. o seu canal no YouTube? Aue no canal. Aue no canal. A-U-E. Aue no canal. Só isso. É aquele famoso, vamos fazer um Aue. Vamos fazer um Aue. E tá pronto o canal, eu não voltei, não tô colocando conteúdo lá ainda, mas no meu pessoal, Paulo Porto _oficial, tá rolando lá, um monte de coisa, toda hora eu posto coisa lá. Show de bola. Sucesso pra você, obrigado pela visita. Prazer pra você, muito bom te reencontrar. Viu? Valeu demais. Abraço pra todo mundo aí, obrigado pelo carinho. Grande Paulo Porto aqui com a gente, contando boas histórias. Gostou, né? Eu também gostei bastante. E, lógico, sempre a sua companhia, sempre o seu carinho, sempre a sua audiência aqui com a gente no programa Cidade na Rede. Semana que vem a gente volta com mais personagens, com mais boas histórias. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, Brasil.